Tenho 78 anos, mas vou te contar um segredo. Toda manhã faço uma coisa tão simples, mas tão poderosa, que me faz sentir como se tivesse 50. E olha, não é remédio, não é cápsula milagrosa, muito menos um tratamento caro ou indicação de algum médico famoso. É algo bem mais antigo, mais acessível e que pode estar aí do seu lado, sem você nem perceber. Durante muito tempo, achei normal acordar cada dia mais devagar, mais cansado, sentindo o corpo pesado, as pernas doendo, o estômago sensível. Tinha dias que até conversar era difícil, me sentia apagado. Mas tudo isso começou a mudar depois que adotei um pequeno hábito, tão simples que quase ninguém acredita no efeito que ele tem. Esse hábito é usar um óleo específico todas as manhãs. Sim, um óleo. Descobri ele quase por acaso, mas hoje é parte essencial da minha rotina. Desde que comecei, parece que minha energia voltou. Minha digestão melhorou muito. Minhas articulações não estalam mais como antes. E o mais importante, voltei a sentir vontade de viver. Não é que rejuvenesci de verdade, mas aquela sensação de tô vivo, quero fazer as coisas, voltou com tudo. E é isso que quero dividir com você nesse vídeo. Vou te contar qual é esse óleo, por que ele faz tão bem pra gente que já passou dos 60, como eu uso e como você pode começar aí da sua casa, sem gastar muito e sem complicação. Mas antes, quero saber de você. Quantos anos você tem? De que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo? Escreve aqui nos comentários. Eu adoro ler as histórias de quem me acompanha, saber de onde estão me assistindo e sentir que a gente faz parte de uma comunidade de pessoas que ainda tem muito o que viver. Porque, sinceramente, não se trata de viver mais, e sim de viver melhor. Agora sim, bora começar. Antes de descobrir esse óleo que mudou minha vida, acordar de manhã era um sofrimento. Eu me perguntava, como é que algo tão simples como começar o dia virou uma batalha? Minhas pernas estavam sempre pesadas, os joelhos duros, parecendo que travavam. Minhas mãos não tinham força para abrir uma garrafa d'água, amarrar o tênis ou escrever um bilhete. Até minha coluna doía tanto que às vezes eu nem saía de casa. E o cansaço... o cansaço não era aquele normal de fim de dia. Era um cansaço que vinha de dentro, como se eu estivesse me apagando aos poucos. Dormia 8 horas, às vezes mais, mas acordava como se nem tivesse descansado. Arrastava os pés de manhã, como se estivesse carregando uma tonelada. A digestão era outra luta, inchaço, queimação, aquela sensação de estômago cheio o tempo todo. Comer deixou de ser um prazer. Sentar à mesa com a família, provar uma receita nova, tudo virou desconforto. E o pior, eu achava que isso era normal, que era o preço da idade. Dizia para mim mesmo, você já tem mais de 70, não tem mais jeito. E comecei a desistir. Parei de caminhar, parei de ler à noite porque cansava a vista. Parei até de visitar amigos porque simplesmente não tinha energia. Mas na real, o que mais doía nem era o físico. Era a sensação de que a minha vida estava passando, e eu só assistindo, sentado numa cadeira. E isso foi o mais pesado de tudo. Foi nesse ponto que eu decidi. Chega. Não queria voltar a ser jovem, só queria voltar a ser eu mesmo. Me cansei de médico em médico, de receitas cheias de nomes difíceis, de tomar remédio para dor que só adormecia o problema por umas horinhas. Me cansei de viver sonolento por causa de remédio para o estômago. Queria algo que devolvesse força para o meu corpo, algo que funcionasse com ele, não contra ele. A mudança começou num café com minha filha. Ela me olhou e disse, pai, e se você mudasse seus hábitos ao invés de acumular mais remédio? Me falou das pessoas da geração dela que estavam voltando para o básico, para os alimentos de verdade, para os chás da vovó, para os óleos e plantas que os antigos conheciam de cor. Aquilo ficou na minha cabeça. Dias depois, um vizinho meu, mais ou menos da minha idade, me contou que estava tomando um óleo natural toda manhã e que isso tinha mudado a vida dele. Menos dor, mais disposição, até o sono estava melhor. Achei que era conversa fiada, ou que ele tinha sorte de ter saúde boa. Mas fiquei curioso e fui atrás. Comecei a pesquisar. Li bastante, vi vídeos, falei com gente em grupos de saúde da terceira idade. Descobri que existe uma variedade enorme de óleos naturais, cada um com um efeito diferente.
Alguns ajudam na digestão, outros na energia, outros na inflamação. Tem óleo de semente, de raiz, até de fruta. Comprei vários para testar. Alguns não fizeram efeito, outros até me fizeram mal. Mas continuei tentando. Anotava tudo num caderninho, como me sentia, quanto tempo demorava para fazer efeito, se dava alguma reação. Até que achei um óleo que me fez sentir algo que eu não sentia há anos. Leveza. Não foi um milagre, mas foi como se meu corpo dissesse: isso sim está funcionando. E aí decidi levar a sério. Passei a usar esse óleo todos os dias com disciplina. Pensei, o que eu tenho a perder? Agora chegou a hora de te contar qual é esse óleo que mudou meu dia a dia. Depois de semanas testando várias opções, lendo artigos, ouvindo gente mais experiente e principalmente prestando atenção no meu corpo, o óleo que virou parte da minha rotina foi o óleo de oliva extra virgem prensado a frio. Isso mesmo, o bom e velho azeite de oliva que muita gente já tem em casa, mas que provavelmente nunca pensou em usar dessa forma. Só que não é qualquer azeite, viu? A chave está em ser extra virgem e prensado a frio. Essa combinação preserva tudo que a natureza colocou ali: antioxidantes, gorduras boas e uma porção de nutrientes que, especialmente depois dos 60, o corpo recebe como se fossem ouro. Você pode estar se perguntando, mas por que esse? Por que não um daqueles óleos exóticos da moda? Eu também pensei assim no começo, mas o azeite de oliva tem um histórico de respeito. Desde os tempos da Grécia Antiga, passando por regiões onde as pessoas vivem mais de 90 ou até 100 anos, como Sardenha, Creta, sul da Espanha, uma coisa é comum entre essas populações: o uso diário do azeite. Não é coincidência. Esse óleo é rico em ácido oleico, uma gordura saudável que ajuda a reduzir inflamação, protege o coração e melhora a circulação. Também tem polifenóis, que são antioxidantes naturais que ajudam a retardar o envelhecimento celular. E tem estudos que mostram até efeitos protetores contra doenças como Alzheimer. Mas deixando de lado os termos técnicos, vou falar como alguém que vive isso todo dia. Quando você toma esse óleo em jejum, o corpo sente. É como se os seus parafusos internos começassem a ser lubrificados. A digestão melhora, o inchaço vai embora e aquela sensação de peso pela manhã começa a sumir. Sabe o que é mais curioso? O azeite sempre esteve lá em casa. Usava para cozinhar, para temperar salada, mas nunca tinha parado para pensar que ele podia ser um aliado da saúde, um suplemento natural. E foi justamente quando comecei a tomar com regularidade, com consciência, que senti a diferença. Desde então, até experimentei outros óleos: coco, linhaça, até uns mais diferentes como o de abacate. Todos têm seus benefícios, mas o que se firmou mesmo na minha rotina foi o azeite extra virgem, prensado a frio. Pela eficácia, pela facilidade de encontrar e, principalmente, pelo bem que meu corpo sentiu desde o primeiro dia. E eu não faço disso um modismo. Transformei em um ritual, simples, mas poderoso. Toda manhã, assim que acordo, antes do café, antes de qualquer comida, eu tomo uma colher de sopa do azeite puro. Do jeito certo. O segredo está no jejum. Estômago vazio. Às vezes, para dar uma turbinada, junto com meio copo de água morna e umas gotinhas de limão. E te digo com sinceridade, essa combinação me faz um bem danado. É leve, não pesa no estômago e o corpo absorve bem melhor. Confesso que no começo foi estranho. Nunca tinha tomado óleo puro. Achei que ia ser ruim, mas me surpreendi. O sabor, quando o azeite é bom, é até suave, com um leve toque frutado. E mais importante que o gosto, é o efeito. Em menos de 5 minutos, já sinto meu sistema digestivo acordando. Me sinto mais leve, menos inchado, e com o tempo percebi que aqueles picos de cansaço no meio da manhã sumiram. E olha, se você não curte tomar puro, tem opção, tá? Pode colocar numa torrada integral com tomate ou abacate. Misturar no iogurte natural com cúrcuma. Até jogar em uma salada de frutas ou no seu suco verde. Só não pode aquecer. Fritura, nem pensar. O calor estraga os benefícios do azeite. Então, se a ideia é usar como um remédio natural, tem que ser cru. Outra dica importante: menos é mais.
Uma colher por dia já está ótimo. Tomar mais que isso não vai trazer benefício extra e pode até causar desconforto, como intestino solto ou sensação de peso. Eu também evito misturar com outros suplementos logo de manhã. Gosto de deixar o azeite fazer o trabalho dele sem interferência. Nada de cápsulas, nada de chá forte ou café logo em seguida. Dou uns 20 a 30 minutinhos antes de comer qualquer outra coisa. E sabe o que isso virou para mim? Um momento de autocuidado. Enquanto tomo minha colher, respiro fundo, agradeço por estar vivo e começo meu dia com um gesto de carinho comigo mesmo. Não é dieta, não é moda, é rotina. E faz diferença, viu? Depois de uma semana já senti mudanças. Nada exagerado, tipo propaganda de remédio. Mas meu corpo começou a agradecer. Uma energia diferente, mais constante. Não era aquela pilha de café que depois despenca. Era algo mais estável, mais tranquilo. Me sentia mais desperto, sem ansiedade. Depois veio a mudança na digestão. Por anos vivi com aquela sensação incômoda de peso depois das refeições, como se cada garfada fosse um fardo. Me sentia inchado, com gases, e aquele refluxo chato já era parte da rotina. Mas ao começar a usar o azeite de oliva em jejum, senti que tudo foi ficando mais leve. A comida passou a cair melhor, sem aquela sensação de empachamento. Meus intestinos também começaram a funcionar melhor e olha, para quem já passou dos 70, isso é uma vitória e tanto. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi o que aconteceu com minhas articulações. Antes, só de levantar do sofá, eu já sentia os joelhos travando. Subir escadas era quase um desafio olímpico. Eu nunca recebi um diagnóstico sério, mas o desgaste era evidente. A idade pesa e o corpo responde. Só que com o passar dos dias, as manhãs ficaram menos doloridas. Acordava com mais mobilidade. Os dedos, que pareciam duros e sem vida, voltaram a se mexer com mais fluidez. E eu até voltei a caminhar mais, sem precisar parar a cada quarteirão para descansar. Um dia, percebi que subi as escadas do meu prédio sem segurar no corrimão. Pode parecer pouco, mas para mim foi imenso, porque não era só o corpo, era a confiança de novo. Outra mudança importante aconteceu com meu sono. Antes, eu custava a dormir, e quando dormia, acordava várias vezes durante a noite. O descanso era leve, interrompido, mas com o tempo comecei a dormir melhor, profundamente, sem acordar de madrugada. E o melhor, acordava me sentindo realmente descansado. E isso teve um impacto direto no meu humor. Fiquei mais calmo, mais positivo, menos irritado. É difícil explicar como algo tão simples como uma colher de azeite de oliva pode causar tamanha transformação. Mas quando o corpo está bem, tudo muda. A forma como você vê o dia muda. Pequenas coisas voltam a ser prazerosas. Uma xícara de chá, uma conversa tranquila, uma caminhada sob o sol. Não vou te enganar. O azeite não tirou os anos do meu rosto. Continuo com minhas rugas, meus cabelos brancos e meus momentos mais lentos. Mas me devolveu algo que é ainda mais importante. A vontade de viver. Aquela energia interna que diz, você ainda pode. A sensação de que meu corpo, apesar da idade, ainda pode me acompanhar na caminhada da vida. E o mais curioso é que a mudança física foi só o começo. O que veio depois mexeu ainda mais comigo. A clareza mental. Por anos, eu acordava como se minha cabeça estivesse nublada. Sabe aquela sensação de que o cérebro ainda não despertou? Tinha dificuldade de me concentrar. Esquecia pequenas coisas. E ler um livro era difícil. Não pelos olhos, mas porque não absorvia o conteúdo. Mas poucos dias depois de começar esse novo hábito, comecei a perceber uma diferença. Não foi mágico nem instantâneo, mas foi real. Meus pensamentos ficaram mais organizados. Comecei a lembrar melhor das coisas. As conversas fluíam, sem aquele branco no meio. Até o prazer pela leitura voltou. Assistia a um filme inteiro sem me perder. Escrevia uma mensagem sem precisar revisar 10 vezes. E sabe o que é melhor? Isso afetou também meu emocional. Ter uma rotina simples, como tomar o azeite toda manhã, me trouxe foco. Eu acordava com um propósito. Era como se dissesse para mim mesmo, hoje a gente vai se cuidar. Isso me motivava. Um dia me peguei organizando minha estante de livros, algo que não fazia há anos.
Outro dia, saí para caminhar sozinho, sem rumo, só para sentir o vento no rosto. Comecei a retomar pequenos hábitos que havia deixado de lado por pura falta de energia e ânimo. E aos poucos, fui recuperando a autoestima. Olhava no espelho e, embora visse o mesmo senhor de 78 anos, sentia algo novo. Não era juventude estética, era confiança. Aquela percepção de que eu ainda era capaz. Porque às vezes, o que derruba a gente não é a idade em si, mas a sensação de limitação. Com mais clareza mental, mais disposição, mais leveza, veio também a vontade de voltar a me conectar com quem eu amo. Voltei a escrever cartas para os meus netos. Antes, sentia dificuldade para expressar o que queria. Agora, as palavras fluíam com carinho, com emoção. E eles respondiam com alegria, dizendo que estavam felizes em ver o vovô de sempre de volta. Tudo isso começou com uma colher de azeite. Pode parecer um gesto bobo, mas aquela colherzinha de azeite foi como abrir uma porta. Uma porta para uma versão de mim que eu nem lembrava mais que existia. A versão que se levanta com disposição, que dorme melhor, que sorri com mais frequência, que tem prazer nas pequenas coisas do dia a dia. E se isso não é uma transformação real, então eu não sei o que é. Mas deixa eu te alertar para algo muito importante. Nem tudo que parece bom é automaticamente benéfico. Mesmo com todos esses resultados positivos, aprendi também com meus erros e com os erros de outras pessoas que seguir qualquer hábito sem critério pode trazer problemas. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é usar um azeite de má qualidade. Eu mesmo caí nessa. Fui no mercado, peguei o primeiro que dizia óleo saudável e comecei a tomar. Passei dias sem sentir diferença nenhuma. Depois descobri o porquê. Muitos desses óleos nas prateleiras são misturados, refinados ou tratados com calor. Isso destrói os nutrientes e os benefícios que o azeite deveria ter. Se você quiser experimentar, faça do jeito certo. Procure um azeite extra virgem prensado a frio e puro. Nada de rótulo com light ou suave. Esses termos geralmente escondem um processo industrial que tira justamente o que faz bem. O azeite bom costuma ser mais encorpado, com sabor marcante, levemente picante e até um amargorzinho no final. Isso é sinal de que tem polifenol, o antioxidante natural. Outro erro é o exagero. Tem gente que pensa, se uma colher faz bem, 2 ou 3 vão fazer melhor. Errado. Mas não é melhor. O corpo precisa de equilíbrio. Se tomar demais, pode acabar tendo diarreia, desconforto abdominal ou até desregular seus níveis de gordura no sangue. E isso é ainda mais perigoso para quem já tem problemas de saúde. E é aí que vem outro ponto importantíssimo. Cada corpo é único. Eu tive ótimos resultados, mas conheço pessoas que não se adaptaram bem, porque tinham condições específicas, como problemas no fígado, pedras na vesícula ou alergias. Teve um amigo que começou a tomar óleo de coco por conta própria, achando que era igual, e o colesterol dele foi lá para cima. Não porque o óleo era ruim, mas porque o corpo dele não reagia bem àquele tipo de gordura. Por isso, o que eu digo é simples. Vá com calma, comece devagar, não precisa mudar tudo de uma vez. Teste com meia colher de chá, veja como seu corpo responde. Se sentir bem, depois passe para uma colher de sopa. E principalmente preste atenção em como você se sente, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Você dorme melhor? Tem mais ânimo? Sua digestão melhorou? Esse tipo de percepção é que vai te mostrar se vale a pena continuar. E sempre que puder, converse com um médico de confiança, principalmente se você já toma outros remédios ou segue uma dieta controlada. Lembra, isso aqui não é fórmula mágica. É um hábito natural, poderoso, mas que precisa ser respeitado. É como tudo na vida. O segredo está na consciência, na constância e na escuta do próprio corpo. Hoje, olhando para trás, vejo que a maior lição disso tudo foi essa. Não é mágica, é constância. Não foi da noite para o dia que comecei a me sentir mais jovem. No começo, só notei que minha digestão estava melhor. Depois percebi que tinha mais energia durante o dia. Mais tarde vieram as mudanças nas articulações. E por fim, o mais inesperado, meu humor, minha clareza, minha vontade de viver. Por isso, se você está aí do outro lado me ouvindo, quero te fazer um convite.
Não é para mudar sua vida toda de uma vez. Não é para jogar fora tudo que você já faz. É só um convite para experimentar algo simples. Durante uma semana, 7 dias, todas as manhãs, em jejum, uma colher, sem pressa, sem expectativa de milagre. Apenas observe, sinta, veja o que muda. Porque às vezes, o que seu corpo estava pedindo não era uma revolução. Era só um gesto simples, um cuidado, um momento de atenção. E o que faz a diferença, no final das contas, não é o azeite em si, é o que ele representa. Uma escolha consciente de se cuidar, de começar o dia com amor próprio. E isso, meu amigo, minha amiga, pode mudar tudo. Agora, se depois desses dias você perceber alguma mudança, por menor que seja, eu te convido a compartilhar sua experiência. Escreve aqui nos comentários o que sentiu, o que notou, se resolveu experimentar. Porque às vezes um simples relato seu pode inspirar outra pessoa a cuidar melhor de si mesma também. E antes de terminar, me responde com sinceridade. Você está disposto a se dar esse pequeno presente? Só por 7 dias? Faça isso. Não por mim, não por ninguém. Faça por você, porque você merece. E se você gostou desse conteúdo, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui com a gente, porque tem muito mais vindo por aí. Sempre com carinho, com verdade e com histórias reais como a sua. Te vejo no próximo vídeo.